Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você, trabalhador e trabalhadora aqui do Brasil, sobre a importância da vitória da resistência ucraniana para o nosso futuro e de toda a humanidade. Nessa semana, o fato mais comentado foi a ida do Lula para a ONU. E o Lula fez um discurso que a mídia adorou, elogiou, mas nós, que somos da classe trabalhadora, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção para poder identificar o que tinha de justo em todo esse discurso que o Lula fez. Um dos pontos que o Lula abordou foi a questão da desigualdade. Ele criticou duramente a desigualdade e atribuiu à desigualdade o fato de que 735 milhões de pessoas vão chegar ao final do dia sem ter a garantia de que vão ter comida para se alimentar. E isso é verdade. Agora, quando nós voltamos os olhos aqui para o Brasil, o que a gente encontra? 33 milhões de pessoas na mesma situação em um país que é campeão mundial de exportação de alimentos. O Lula, como presidente, quais medidas ele está tomando para tentar buscar uma solução para o problema da fome no Brasil? Outro ponto do discurso do Lula foi a questão da destruição do meio ambiente. Ele criticou os países ricos como os responsáveis para a situação que nós estamos hoje de destruição da natureza. E essa crítica é totalmente verdadeira. Lula ainda cobrou que os países ricos têm que financiar a luta contra as mudanças climáticas, que era um compromisso estabelecido e não cumprido até os dias de hoje. Agora, a gente se pergunta, e aqui no Brasil a questão do desmatamento? O fato é que o desmatamento continua correndo solto. O Lula se comprometeu a parar com o desmatamento em 2030, daqui 7 anos, para além do mandato dele. E o desmatamento não é só o da Amazônia, é todos os biomas, os cerrados estão sendo arrasados. Então, isso leva a gente a uma segunda reflexão. O que o governo federal está esperando para parar com o desmatamento? Por que essa meta de 2030? Por que não se toma as medidas já para parar o desmatamento imediatamente? Então, eu acho que não dá para ficar esperando os Estados Unidos, ou a Europa, ou a China, ou o Japão enviarem dinheiro para o Brasil para parar com o desmatamento. Outro ponto do discurso dele na ONU foi sobre a Ucrânia. E sobre a Ucrânia, o Lula faz a mesma jogada, que é levantar a bandeira da paz. Mas ele levanta a bandeira da paz para defender a agressão militar da Rússia contra a Ucrânia. E por que eu digo isso? Ele fala em paz para criticar, em primeiro lugar, o envio de armas que as potências ocidentais estão enviando, diga-se de passagem, pouco insuficiente, para a Ucrânia poder se defender. E ele também fala em paz para pressionar o governo ucraniano, o povo ucraniano, a negociar uma paz com a entrega de território ucraniano para Putin. Nos Estados Unidos, se você for para qualquer manifestação, é muito comum o pessoal lá fazer um chamado que é No Justice, No Peace. Sem justiça, não há paz. E é isso que o Lula tinha que aplicar. Porque o que está acontecendo nessa discussão sobre paz na Ucrânia? É claro que o povo ucraniano quer paz. Só que ele quer paz com justiça. Uma paz que devolva a ele todo o território ucraniano, parte do qual está ocupado pelas tropas russas. Uma paz que impeça que o Putin promova a agressão militar que ele vem promovendo desde 2014. Então, quando alguém fala em paz, a gente tem que tentar entender melhor o que quer dizer essa paz. Para o Lula, paz é: Ocidente, pare de mandar armas para a Ucrânia. Ucrânia, aceite ceder parte do seu território em nome da paz, ceder o território para a Rússia. Para o Lula é isso, mas para o povo ucraniano,
Paz é paz com justiça. Paz é pare a agressão militar, retirada das tropas russas de todo o território ucraniano. Isso sim é uma paz de verdade. Um último comentário sobre o discurso do Lula. O Lula tocou em temas que são muito importantes para qualquer pessoa da classe trabalhadora. Ele falou da questão da fome, o meio ambiente, paz na Ucrânia. Mas, neste mês ainda, em Nova Delhi, ele deu uma entrevista em que ele defendeu que o ditador Putin tem que ter o direito de vir ao Brasil sem ser preso. E por que ele está dizendo isso? O Brasil vai organizar a próxima reunião do G20, em novembro do ano que vem, e o que o Lula disse é o seguinte, é que essa decisão aí desse Tribunal Penal Internacional, que ele disse que nem sabia direito que existia, que os países que não são os países ricos não podem se deixar prejudicar pelas medidas que vêm desse tribunal. Mas o que ele não disse é por que o Putin está condenado por esse tribunal. O Putin está condenado por esse tribunal porque ele fez o sequestro de milhares de crianças ucranianas, levou-as para a Rússia e está fazendo processo de russificação dessas crianças. Isso, no direito internacional, é crime de guerra. E crime de guerra é condenação e é prisão. Então, o motivo pelo qual o Putin tem esse mandato de prisão contra ele é um motivo muito justo, muito justo. E por isso que é um absurdo, é um despautério o Lula falar até mesmo do Brasil se retirar do Acordo de Roma, ou seja, sair da jurisdição do Tribunal Penal Internacional para poder garantir que o Putin venha para o Brasil e não seja preso. Bom, tudo isso acontece em meio a um momento em que a ofensiva ucraniana para retomar o seu território segue em frente a passos lentos. E por quê? Porque a Ucrânia ela tem um soldado que está motivado, está defendendo sua família, está defendendo seu país, mas ele não tem o armamento necessário para expulsar as tropas russas. O que eu quero dizer com isso? Ele não tem nem aviões modernos para poder ter uma superioridade aérea e muitas vezes tem falta de munição, todo tipo de problema para poder levar em frente essa ofensiva para expulsar as tropas russas. Por outro lado, as tropas russas dentro do território ucraniano, veja só, 200 mil soldados entrincheirados, bem armados, ainda que sem a mesma motivação, né, que o soldado ucraniano. Então, cercado por campos minados. Então isso faz com que o exército ucraniano, para poder avançar em território ucraniano, o que ele faz é como se fosse, faz pequenos grupos, é como se fosse uma guerrilha, né, para ir avançando e todo dia, em média, retoma algo ao redor de 4 km². E essa ofensiva só não vai mais rápido por esse problema, por essa questão da falta dos armamentos necessários que o Ocidente não entrega para a Ucrânia poder resolver essa questão o mais rápido possível e com a menor perda possível de vidas. Agora, o inverno está chegando, daqui 1 ou 2 meses é inverno, então essa ofensiva vai ficar mais difícil de ser feita por terra. Mas tem 2 boas notícias que eu queria comentar aqui antes da gente terminar essa edição dessa semana. A primeira é a seguinte: no último período, a Ucrânia conseguiu desenvolver uma indústria sofisticada de produção de drones aéreos, drones marítimos. Isso está sendo um instrumento muito importante para a luta pela libertação da Ucrânia. Porque os drones estão possibilitando não apenas você conhecer, ver os movimentos do inimigo, digamos assim, mas também promover ataques dentro de território ucraniano e também dentro de território russo. Então isso é uma coisa muito importante. E também
a Ucrânia está desenvolvendo uma indústria de munição, né, para produção de munição, que é outro ponto também muito sensível, né, que muitas vezes falta para a contraofensiva ucraniana. E a segunda boa notícia foi a prisão do oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky no último dia 2 de setembro. Esse oligarca, assim como os outros oligarcas ucranianos, né, essa pequena classe de bilionários, foi uma classe que se formou após a independência e que se enriqueceu e se tornou bilionária, né? Esse senhor, segundo a Forbes, tem uma riqueza estimada em 2 bilhões de dólares, né? Na Ucrânia, Kolomoisky já teve o que foi o maior banco do país, o Privatbank, a principal rede de comunicações, tipo uma rede Globo de lá, tinha negócios ainda em energia, metalurgia, mineração, agricultura, dezenas de empresas e negócios também fora da Ucrânia. E toda essa riqueza foi acumulada através de um processo de fraudes em meio à privatização, em que a oligarquia ucraniana conseguiu abocanhar uma parte muito importante das riquezas do país às custas do povo trabalhador. Então, o que é importante a gente ver aqui? Essa situação difícil da guerra está gerando entre a classe trabalhadora ucraniana uma ética que torna a questão da corrupção algo inaceitável. E é por causa da pressão que vem das bases, a pressão que vem de uma população que está parcialmente armada, é que o governo Zelensky ele está, inclusive, sacrificando os seus próprios apoiadores. O Kolomoisky era um apoiador do Zelensky, o Zelensky, em troca, também representava seus interesses. E, então, isso é uma coisa muito importante, porque a troca dos comandantes que estavam recebendo suborno no alistamento militar, compras superfaturadas para o exército, isso acabou levando à troca de comandantes, troca de ministro da defesa. Então, nesse processo de uma resistência operária e popular que se fortalece em condições super difíceis, essa ética contra a corrupção ela vai ganhando mais força contra a ética que prevalecia até então, que era a ética da oligarquia, uma ética que coloca os lucros de poucos acima de tudo, de todos os valores do país. Bom, então com essa notícia encerramos a edição dessa semana. Slava Ukraini, Slava Robitnichemu Klasu, Visir Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.